Olá, tudo bem? O meu nome é Henrique e hoje eu vou falar um pouco das maneiras mais eficientes de aprender inglês e por que o jeito que você aprende inglês hoje talvez não vai te trazer bons resultados. Bom, primeiro eu vou falar de uma estatística impressionante. Hoje o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês do mundo. Porém, menos de 1% da população é fluente nesse idioma. Ou seja, nós temos muitos brasileiros que tentam aprender inglês, mas pouca gente, apenas algumas pessoas, conseguem alcançar a fluência suficiente para, por exemplo, participar de uma reunião de negócios em inglês. Isso é muito interessante porque aprender uma língua é uma das coisas mais fáceis para o ser humano. Porque uma criança de no máximo 5 anos quase sempre consegue aprender o seu próprio idioma. Por que então é tão fácil para uma criança aprender um idioma, mas tão difícil para nós adultos aprendermos um segundo idioma, como o inglês? O que muita gente pensa é que o cérebro das crianças é mais adaptado para o aprendizado de idiomas, ou seja, é uma questão genética. Porém, não existe evidência científica disso, e a grande maioria dos linguistas não acreditam nisso. Em vez disso, eles acreditam que a razão pela qual é tão difícil para nós aprendermos idiomas quando adultos é porque nós utilizamos de técnicas diferentes das naturais utilizadas quando nós somos crianças. Então aqui você tem as três principais maneiras pelas quais os adultos tentam aprender inglês. A primeira é a gramática, ou seja, você vai tentar entender a língua com uma coisa lógica, como se fosse uma fórmula matemática, com regras. A segunda maneira é a memorização, ou seja, você vai tentar decorar a tradução de palavras a partir, por exemplo, de flashcards, daquele aplicativo Anki, tentar fazer essa decoreba. A terceira maneira é a conversação, que geralmente é mais focada no ativo, ou seja, você vai falando e repetindo frases em inglês e com isso você vai evoluir, ou iria evoluir em teoria. Porém, isso é muito diferente da maneira pela qual os bebês aprendem uma língua, certo? Você não precisou saber o que é um predicato para você aprender português. Talvez até hoje você não saiba, mas você fala português muito bem. E da mesma forma, você não precisou de flashcards para você entender que isso é um microfone, isso é uma mão e tudo mais. E ainda que as crianças fazem sim a conversação, elas focam mais primeiro no passivo, ou seja, elas vão lendo e ouvindo antes de falar e escrever. Nisso, você chega no que a gente chama de acquisitional learning. Acquisitional learning é uma metodologia que visa reproduzir os processos naturais de aprendizado para uma segunda língua. E o autor dessa teoria é o linguista Stephen Krashen. E o Stephen Krashen concluiu, após os seus estudos, que essa metodologia é a única maneira que você consegue aprender um segundo idioma. Mas como que funciona o Acquisitional Learning? Bom, o Acquisitional Learning, ele se baseia no aprendizado pelo contexto, ou seja, você vai observar o seu ambiente e deixar o seu subconsciente ir deduzindo o significado de palavras, sentenças, até mesmo regras gramaticais. Uma das maneiras que isso acontece é a compreensão visual, ou seja, você vê alguma coisa, alguém te fala o que é aquilo e você entende. Como você tem esses exemplos. This is an airplane. Você vê um avião, você lê airplane e você entende. Avião é airplane. Outra maneira pela qual isso acontece é o aprendizado pelo contexto. Para isso, eu vou dar um exemplo utilizando a palavra hose. Tá, então eu vou pedir para que você não olhe o que significa hose, ok? Em vez disso, eu tenho aqui uma frase e você vai tentar, a partir dessa frase, entender o que é hose. Conjunto de frases, né? Tá aqui na tela. A firefighter uses a hose. The firefighter uses the hose to put out fires.
The water comes out from the hose and put out the fire. Então, eu vou te pedir para que você, a partir das palavras que você entende, você tente deduzir o que é hose. Ok. Então, você deve ter conseguido deduzir que hose significa mangueira. Talvez você não entendeu todas as palavras desse texto, mas a partir das palavras que você entendeu, você conseguiu desvendar o significado de hose. Isso é um exemplo de compreensão pelo contexto. Só que com a diferença que isso geralmente acontece de maneira subconsciente. Você foca em entender a ideia geral e o seu subconsciente vai entendendo e deduzindo essas palavras. A gente tem aqui um outro exemplo, a frase The boy gets the bus to go to school. Imagine que você é um aluno e você pergunta ao seu professor, o que é gets? No método tradicional, o seu professor iria tentar te explicar com uma coisa lógica as regras gramaticais por trás do gets e todos os seus diferentes usos. Já no método da imersão compreensiva, o seu professor vai perguntar: o que você acha que a frase está falando? Aí você vai pensar: olha, the boy, o menino. O menino, escola, ônibus. Eu acho que significa que o menino vai para a escola de ônibus, certo? Sim. E aí você continua lendo e a partir disso você vai deixando o seu cérebro deduzir o que é gets e o que são outras palavras. Quais são as evidências da eficiência desse método? A primeira são os estudos. Nós temos vários estudos que mostram o quanto é eficaz, né? Eu vou colocar alguns links na descrição. A segunda são os intercâmbios. Você deve conhecer alguém que foi para um intercâmbio e com isso evoluiu muito. Nos intercâmbios a gente evolui muito porque nós estamos imergidos em um ambiente pelo qual nós podemos aprender a língua a partir do subconsciente. A terceira evidência são as pessoas que aprendem sozinhas. Você com certeza conhece alguém que aprendeu inglês e fala inglês muito bem, mesmo sem aula, apenas porque ela fez essa imersão, com livros, filmes, jogos e tudo mais. E a quarta evidência são todas as pessoas que falam alguma língua no mundo, porque esse é o jeito que você aprendeu português, alguém da China aprendeu chinês e assim vai. Você não precisou aprender gramática para que você consiga sentir o que é certo e o que é errado. Então, essa maneira, você só vai tentar reproduzir esse processo com um segundo idioma, no caso o inglês. Só que para que seja eficiente, a gente precisa de um conteúdo que se encaixe no que a gente chama de imersão compreensiva. Ou seja, você precisa conseguir entender a ideia geral para que o seu subconsciente vá fazendo essas deduções. Então, se você tem um nível muito iniciante e só começa a assistir um filme sem legenda, você não vai evoluir tanto. Em vez disso, é melhor que você consuma um conteúdo adaptado para o seu nível. E aí a gente chega no nosso guia de estudos. O nosso guia de estudos vai ter livros, filmes, vídeos, quadrinhos e mais, sempre adaptados para cada nível, de modo que você possa escolher aquele conteúdo no qual você entenda a ideia geral, mas não cada palavra. E a partir disso você vai evoluir muito mais. E nós temos também as nossas perguntas, de modo que você possa aprender a partir dos livros e depois testar esse conhecimento a partir das nossas perguntas, que são também divididas por nível. Então é isso, gente. Muito obrigado. E se você já tem o seu guia de estudos, comece hoje a estudar todos os dias. Tenta pelo menos meia hora por dia. Assiste um episódio de Peppa Pig que tem lá. Leia um livro e vá deixando que o seu cérebro aprenda mais. Caso você ainda não tenha o seu guia de estudos, é só entrar em contato com o número na descrição para que você adquira. Thank you so much. Bye.